Oi, pessoal, tô aqui de novo. Eu acho que é alguma coisa em relação ao notebook aqui que eu não consegui chamar a Carol e tudo mais. Carol tá entrando aqui na live. Vamos aguardar. Carol, eu coloquei, aceitei a sua solicitação e daí tá aqui o seu íconezinho e tá escrito adicionando, mas parece que não vem. Ó, você mandou novamente. Ó, mandei uma solicitação, vamos ver. Agora foi. Ai, glória a Deus! Aleluia! Ai, Ai, meu Jesus! Deus. Ai, meu Deus, que bom. Tem esse nervoso. Ai, deixa eu arrumar aqui. Ai, ai. Deu. E eu e a Maitê ainda ontem falamos assim: Ai, vamos combinar, arrumar esse celular para sim. não ficar 15 minutos tentando fazer solicitação. São Ai, 20 minutos aqui tentando entrar. 21. Ai, Jesus. Ai, graças a Deus, deu certo. Amém. Ai, é os Então, imprevistos, vamos. a gente não entende, mas acontece, né? É, vamos esperar o pessoal entrar. O pessoal também deve estar confuso. Começa a live aqui, começa a live ali. Ai, Jesus amado. Eu acho que Mas deu problema porque eu tentei fazer pelo meu notebook. E não ah, sei, não. quando estava pelo norte não dava nem opção de mandar convite. Isso, verdade. Então, talvez pode ser que seja isso. Mas a gente vai se adaptando, rede social é isso, internet é isso, aos poucos a gente aprende. Isso mesmo. Então, eu vou fazer a leitura do texto que eu fiz lá na outra abertura, lá para quem não estava lá. E o pessoal que vai entrando, né, já vão compartilhando essa live no grupo do WhatsApp, vão compartilhando no seu Facebook com seus amigos. Chama a galera para participar. Enquanto isso, eu vou fazer uma leitura de dois versículos que se encontram em João 8, o 31 e 32, que diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a verdade, sobre a palavra de Deus, né? Nós somos libertos quando a gente conhece a palavra. Nós somos libertos quando a gente busca a palavra e a gente entende ela. Então a gente vai falar hoje sobre entender a palavra, sobre buscar a palavra, sobre conhecer a palavra, tudo relacionado ao estudo da palavra de Deus, relacionado ao estudo da Bíblia, né?
Então vai ser muito bom. A Maitê também vai compartilhar alguns exemplos práticos, vai dar dica. No final também ela vai falar quantos livros ela leu esse ano, que ela leu bastante livros já. E eu quis chamar a Maitê para fazer essa live. Um tempo atrás a gente estava conversando e eu falei para ela, nossa, Maitê, ela falou para mim há um ano atrás que ela ia ler toda a Bíblia e ia começar a ler livros mensais, todo mês é um livro, para ir pegando o ritmo e acostumando e se dedicar a isso. E toda vez ela compartilhava, eu estou em tal livro, estou nos profetas, finalizei a Bíblia, vou começar de novo. E isso é um incentivo para nós. Porque quantas vezes a gente já começou a fazer uma leitura da Bíblia, a gente chegou lá em Números e desistiu. Chegamos nos profetas e desistiu. Chegamos naqueles livros que tem muitos capítulos e desistimos. Então a gente precisa permanecer firme. E eu fiz algumas perguntas e eu vou perguntar para a Maitê, ela vai nos responder. Você, se tiver alguma dúvida, também pode mandar aqui nos comentários. Enquanto isso, vai compartilhando essa live com seus amigos, vai compartilhando para as pessoas conhecer também a palavra de Deus. Se a Maitê quer falar alguma coisa, se apresentar, falar um pouquinho, ou já vamos direto para as perguntas. Bom, é isso, a gente não é nenhum especialista que está aqui, né, sobre assunto de estudo bíblico, sobre leitura. A gente vai estar compartilhando aí da nossa realidade, né, na nossa simplicidade e da busca. Acredito que a palavra-chave, assim, é a constância, né? E é isso, é mais um testemunho mesmo, assim, né? E espero que seja de aproveitamento, porque foi algo que realmente é um divisor de águas na minha vida e é algo que todos nós precisamos buscar, né? Constantemente. E a busca de conhecer o Senhor é isso, né? E a primeira coisa que eu quero lançar para a Maitê desenvolver para nós, é sobre leitura bíblica e estudo bíblico. Qual é a diferença e a importância desses dois? O que é leitura bíblica e o que é estudo bíblico? Não é a mesma coisa? É diferente? O que é? Para a gente entender um pouco sobre isso. Sim. Então, sobre a leitura e o estudo, a leitura é uma forma de aprendizagem mais passiva, né? E o estudo bíblico é ativo. O que isso significa? É que a leitura, quando eu estou fazendo ela, eu busco captar informações no texto que eu estou lendo, né? Pegar algumas informações mesmo. E o estudo é onde realmente eu vou aprender sobre aquilo que eu li, né? O estudo, eu vou estar analisando o texto, pesquisando sobre ele, discutindo com alguém, falando com alguém sobre isso, indo e voltando, lendo, relendo ele outras vezes. Então, assim, a leitura, ela faz parte do estudo, mas o estudo ele não se resume só em ler, né? Então, e os dois são importantes porque não só sobre a questão de ser bíblico, né, da leitura bíblica, mas a leitura em si, ela nos ajuda muito a desenvolver o nosso vocabulário, né? Tem coisas que você lê, daí você fala, eu vou tentar aplicar essa palavra no meu dia a dia, e daí você insere aquela palavra no seu dia a dia. A leitura, né, ela ajuda no raciocínio, então você acaba melhorando em outras áreas também quando você cria o hábito de ler, né? E o estudo, a importância dele é justamente essa absorção de conhecimento, né? Uma vez que você adquire um conhecimento no estudo, dificilmente você vai perder isso, não se perde, é um negócio que não tem como ele se perder no caminho, ele vai estar na sua mente, na sua cabeça, quando você aprende isso realmente, de fato, você vai, é um conhecimento adquirido que ninguém pode tirar de você, né? Então, por isso que Pode E falar. essa questão do estudo bíblico, qualquer estudo, independente de ser bíblico ou não. Ontem eu estava conversando com o pastor e eu falei bem assim,
quando a gente não estuda, quando a gente não tem conhecimento sobre algum assunto, a gente está numa roda de conversa, as pessoas estão falando sobre aquilo, a gente fica boiando, né? Quantas vezes eu estava na igreja e as pessoas falavam sobre alguma coisa, nossa, para elas era assim, algo assim, normal, natural falar sobre aquele assunto, e eu pensava, meu Deus, isso está na Bíblia? O que eles estão falando? Será que está na Bíblia mesmo? Eu estou por fora, eu dava risada junto, mas não sabia o que era que eu estava dando risada. Por quê? Porque eu não conhecia, eu não estudava. E isso engloba tantos outros conhecimentos de todas as áreas. Então, a leitura e o estudo, eu acredito que traz isso, traz segurança para a gente falar sobre aquilo, né? Ativa a nossa mente sobre o que falar. Eu muitas vezes não gostava de falar em público, não gostava de falar com as pessoas. Por exemplo, estava fazendo uma live. Eu tinha medo, por quê? O que eu vou oferecer? O que eu vou oferecer para as pessoas? Mas a partir do momento que eu comecei a ler e a estudar, eu não preciso estar com papel na mão. Mas aquele conhecimento que eu tenho, que eu estudei, que eu já adquiri há algum tempo ao longo da minha caminhada, eu vou conseguir trazer. Independente do que for, independente se eu vou estar com a Bíblia aberta ou não, mas eu vou ter aquele conhecimento para aplicar em momentos onde as pessoas precisam, talvez, de uma palavra, eu vou lembrar de algo que eu estudei na Bíblia e vou conseguir trazer para aquela pessoa. Então, o estudo bíblico, para mim, eu vejo que ajudou muito nessa questão. Ajuda muito nessa questão de a hora que precisar, eu vou saber, eu vou ter na cabeça, eu vou ter no meu vocabulário também para falar, eu vou ter em oração, né? No momento que eu vou estar orando a palavra de Deus. Então, o simples fato de estudar a Bíblia traz tudo isso na minha mente, na minha cabeça ao longo dos anos. Então, é uma jornada, né? É uma trajetória, é uma caminhada que você vai colocando na bagagem, vai levando, nunca vai sair, né? Sempre vai estar enchendo. Então, em todos os momentos, eu acho que é interessante e é importante. E ajuda, né? Nos ajuda nesse tempo. Realmente, é bem isso. Isso é o que define, né? Eu acredito, assim, que também a palavra de Deus, há um ditado, assim, né? De que tudo que é em excesso faz mal. Só que eu não consigo ver isso na palavra de Deus, porque cada vez que você lê, que você relê, ele só vai enchendo, mas parece que também o armazenamento seu, ele vai crescendo junto com isso. Então Uhum. é maravilhoso, assim. E a gente se desenvolve, a gente aqui focando só no estudo bíblico mesmo, sobre coisas de Deus. E quando a gente fala, quando a gente estuda isso, as coisas de Deus, a gente se desenvolve, tudo na nossa área espiritual desenvolve. Eu sempre olhava e falava, eu quero ser como fulano, eu quero orar como fulano ora. Eu almejo aquilo que fulano fala, eu quero falar daquele jeito. Mas a partir do momento que eu entendi que para mim orar daquele jeito e para me falar daquele jeito, eu tinha que estudar a Bíblia, então eu comecei a estudar, porque eu nunca ia conseguir orar como a pessoa orava, eu nunca ia conseguir falar como a pessoa fala se eu não estudasse a Bíblia, porque a pessoa estava falando o que ela estudou, ela estava orando o que ela estudou, ela estava simplesmente só trazendo para fora o que ela tinha dentro dela em estudo. Então, é importantíssimo, né, para a gente desenvolver a nossa vida com Deus e também desenvolver o ministério de transmitir a palavra de Deus, tendo o conhecimento, né, tendo o estudo da palavra. É verdade. E uma outra questão que eu queria deixar, a gente já falou, né, agora, durante essa conversa, por que estudar a Bíblia e o que muda quando estudamos, né? O porquê estudar e o que muda. Um pouco a gente já falou agora, mas o que muda quando nós estudamos a Bíblia, quando nós nos dedicamos ao estudo da palavra? Eu penso assim que a Deus ele deixou a palavra por um motivo, né? E isso fala muito sobre quem ele é, né? Existe um filósofo, eu acho que ele falou assim que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Só que Deus ele não se revelou a nós no meio num quadro, uma pintura para a gente ficar observando, né? Ele se revelou através da palavra.
E é através da palavra que a gente vai conhecer ele. Por isso que ela é importante, por isso que é importante estudar a Bíblia, né? É porque é através dela que eu vou conhecer quem é Deus, quem é Jesus, que eu vou conhecer a Trindade, que eu vou conhecer o porquê eu nasci, quem eu sou. É através dela que eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, né? As perguntas da vida, né? Então, através do estudo da palavra, eu vou sanar essas perguntas, né? E assim, tem uma frase que eu ouvi essa semana que foi bem impactante, que falou assim que quando a gente não estuda a palavra, a gente não está se alicerçando nela, não está se alicerçando na escritura. E pela falta disso, a gente corre um grande risco de estar adorando um Deus que não existe. Porque você está crendo no quê? Né? Se você não está se alimentando e procurando aquilo, né? Então eu fiquei bem impactada assim com essa frase e que estimula mesmo a procura da busca, do estudar a Bíblia, né? É difícil, como qualquer coisa que você for iniciar a fazer, um nadador, para iniciar lá, ele não nasceu sabendo fazer uma maratona. Ele teve que aprender a entrar na água, ele teve que ver como que tranca a respiração. E tudo isso não foi coisa simples. É um processo, né? Até ele poder ir competir e tudo. Então, a leitura da Bíblia e o estudo bíblico também é assim. Não vai achar que você vai pegar a Bíblia e, eu vou ler, em um dia eu vou ler a Bíblia inteira e vou saber de tudo, vou absorver o conhecimento. Não, né? Senão, se fosse um negócio que fosse esgotado, que fosse limitado a um começo e um fim, as pessoas leriam a Bíblia uma vez e não precisaria ler mais. Mas é uma busca constante, diária, né? Então, eu penso que seja por isso que é importante. E quando a gente entende essa importância, a gente arruma jeito, a gente arruma condições, situações para que a gente cumpra aquilo ali. Uma vez me foi questionado assim, né? Você não gosta de ler, né? Porque eu sou da pessoa que não gostava de ler, né? Na faculdade eu lia por obrigação, porque se eu não lesse, né? Enfim, mas assim me perguntaram, mas e se você lesse, se você ganhasse R$ 1 milhão para você ler um capítulo da Bíblia, você leria? Não vamos ser hipócritas e dizer que não, né? É um estímulo muito grande esse, né? Vou ganhar um dinheiro se eu ler. Mas e quando você entende que a pessoa que está aqui, que é o livro que fala sobre ele do começo ao fim, foi quem se sacrificou por você, que te ama incondicionalmente, né? Que tem preparado um lugar maravilhoso para você ao lado dele no céu. Tem um maior estímulo que esse do que você dedicar minutos ou horas da sua vida lendo e estudando e se alimentando disso, né? Vale mais que qualquer dinheiro que esse mundo pode dar. E é uma coisa que a gente tem um acesso de tantas formas, né? Maite, mas eu não gosto de ler mesmo. E existem pessoas que têm dificuldade de ler mesmo, né? Que não conseguem se concentrar e tudo. Mas hoje tem muitos recursos. Eu estava vendo um estudo assim de que para criança a gente, quando vai ensinar a ler, a gente lê em voz alta. E com adulto é melhor que a gente leia com a voz do pensamento, né? Em pensamento. Só que se você tem essa dificuldade, até você cultivar isso, hoje tem, no YouTube mesmo, tem várias traduções da Bíblia que você pode colocar lá, ele tem capítulo por capítulo, você pode colocar e ir lendo junto na Bíblia, né? Coloca lá encontra a mesma tradução da tradução que você tem aí física e coloca o áudio, vai escutando, mas vai acompanhando na leitura. E isso é um negócio que você vai desenvolvendo e vai melhorando com o tempo, né? Isso é uma questão de se adaptar, né? Porque quem gosta de ler vai conseguir ler tranquilo, porque é algo gostoso de ler.
E quem não tem, não tem muita facilidade, não gosta, que nem a Maite falou, a gente precisa se adaptar, né? Essa questão de ouvir a Bíblia enquanto lê, no começo eu não conseguia também ler. Principalmente onde tinha alguns nomes de pessoas que era mais difícil de ler, nomes de cidade e tal. E eu ficava ali e eu não entendia daí, porque era ruim de ler. Isso era nos meus 18 anos, né? E o que eu peguei? Eu coloquei para ouvir. Lá no YouTube, coloquei ia ouvindo e ia lendo. Ia entendendo, na minha cabeça já ia criando cenas daquilo que eu estava ouvindo, e aquilo lá gravou na minha cabeça. Coisas que lá, com 18 anos, eu ouvi a Bíblia em áudio, e eu ia acompanhando, que hoje eu lembro, porque eu me dediquei àquilo ali. Na minha cabeça já criou cenas, eu anotei, fiz anotação, explicações. Então, a gente vai se adaptando, e isso a gente nunca vai esquecer. Porque aos poucos a gente vai entrando na nossa cabeça. Não é ir lendo correndo, mal e mal. Assim a gente nunca consegue absorver nada. Mas ler, voltar, entender, a gente consegue absorver muito. Eu, até hoje, tem coisas que lá na minha adolescência eu li e não esqueço. Por quê? Porque eu fiz da forma correta, né? Absorvi, consegui absorver a palavra. Realmente. E é aquilo, você não vai aprender do dia para a noite. Você não vai, não é instantâneo. É diário, constante, e isso vai sendo construído, né? É verdade. E agora a gente já viu toda essa questão prática, a importância, tudo. E como que a gente pode fazer para começar isso? Eu sei que é importante, eu sei que é necessário, eu sei que a minha vida com Deus não funciona se eu não estudar. E agora? Amanhã eu quero começar a estudar a Bíblia. Como que eu faço? Maite, me ajuda, por favor. Então, o mais importante de tudo é ter essa vontade, né? E assim, e você lembrar bem dessa vontade, desse começo, porque com o tempo vai ter dias que não vai estar nesse gás de querer começar. Vai ter dias que não vai dar para fazer, assim, que você não vai ter vontade, vai estar desanimada, ai, vai ter outras coisas para fazer, né, que você tem como prioridade, de repente. Mas é importante a empolgação aí é legal e deixar queimar isso aí e só deixar crescer, não deixar se apagar essa vontade. O interessante é você escolher um horário fixo para você ter esse momento de leitura, né? Só uma questão de rotina minha, assim, né? Eu não estudo a Bíblia todos os dias, tá? Eu a leio todos os dias, né? Mas estudar, como precisa de uma dedicação de um tempo maior, de pesquisa, de você estar lendo outras coisas e incrementando, isso às vezes você não consegue fazer todo dia. Se você conseguir inserir isso no seu dia a dia, né? Se você tem tempo e consegue fazer isso, perfeito, né? Vai em frente, né? Só que a leitura, eu vejo que é um alimento diário. Precisa ser feito todo dia. É como escovar os dentes, é como você se alimentar. Você precisa comer alguma coisa. Então, a leitura da palavra, ela deve ser priorizada nisso, assim. Então, separar um horário fixo para você ter esse momento, né? Tirar um tempo de oração e pedir para que o Espírito Santo te ajude, né, a falar com você através daquilo ali que você está lendo. Eu tenho feito, né, a Carol compartilhou ali no começo, sobre a questão da leitura da Bíblia, né? Existem vários planos de leitura que dá para você ler de Gênesis a Apocalipse, corrido. Existem planos de leitura que você pode ler em ordem cronológica, né? São montados assim de como aconteceu os tempos da história. Tem outros que são surtido, que vai mesclar entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, procure um plano desse para você seguir. Só que assim, normalmente esses planos
tem uns que são em alguns meses, um que é o plano anual, né? Eu fiz o ano passado o plano anual. Não deixe para, esse aqui é anual, eu vou começar só no ano que vem. Não, comece hoje, comece amanhã, comece nesse momento. Não espere terminar, concluir alguma coisa para você iniciar isso, né? Lembra da importância do que a gente falou sobre o estudo bíblico ser importante e essencial na nossa vida. Então, priorize isso. Não espere, eu vou terminar a faculdade para eu começar a ler a Bíblia. Vou concretizar alguma coisa para começar. Porque eu tenho um testemunho disso. Eu iniciei, em 2019 eu falei, eu vou ler a Bíblia em 2020 inteira e tal. Aí comecei bem, né? Com aquele negócio igual começar a dieta na segunda-feira, no gás. Aí, quando foi chegando assim no mês de fevereiro, já no segundo mês eu já tava pulando umas leituras assim, eu vou deixar de ler hoje, vou ler amanhã os dois. Aí o amanhã já tava pesado. E assim foi. Fui procrastinando isso. E daí em março, quando deu a pandemia, fechou o comércio e tudo, foi como parece que eu ouvi assim, Deus falando assim: você não tinha tempo, você deixava o resto do horário para poder ler, para poder me conhecer. Então agora você vai ter tempo de sobra para você ler, né? E daí eu coloquei em dia ali a minha leitura, né? Nesse período eu coloquei em dia e daí deu seguimento e não parei mais. Então eu não esperei, né? Já perdi esse ano mesmo, vou começar o ano que vem. Não, comece agora. E tá, então, primeiro, escolher um horário, definir um horário para você ter esse momento. Segundo, tirar um momento de oração para você pedir discernimento ali do Espírito Santo para te ajudar na leitura, para ele te ajudar nisso, né? A Bíblia é o livro que o autor tá ali do teu lado enquanto você tá lendo, né, Carol? Outra coisa bem importante, não leve o celular para esse momento de leitura que você vai fazer, né? Porque sobe a notificaçãozinha, tudo é mais legal quando você está lendo, quando você não tem esse foco, quando você está começando, tudo é mais legal. Até a mosquinha que está passando, ela fica mais bonita. Então, o celular, deixa ele em outro lugar, em outro cômodo, e você se dedique ali à leitura. Estabeleça metas diárias, né? A sugestão daí dos planos de leitura. Não precisa ler a Bíblia inteira de uma vez, né? Pode fazer. Esses planos funcionam muito bem, ajuda bastante a gente. E uma coisa bem importante que eu acho assim que foi a chave para esse ter sido diferente, né? Que outras vezes eu já tentei já começar a leitura e não dava continuidade. Eu compartilhei. Eu sempre compartilho o que eu aprendi, né? O Elton, ele tem sido a pessoa assim que às vezes eu tô lendo outros livros, né, além da Bíblia, e ele lê o livro junto comigo, porque eu leio e eu já compartilho com ele o que eu tô lendo e acaba que ele lê o livro só do eu tô falando. Então, compartilhar. A gente às vezes acha que quer aprender tudo sozinho, buscar sozinho, mas não. Quando você tem um irmão para você compartilhar, falar com ele, ter alguém para te cobrar até, né? Falar, e aí, você tá lendo? Onde que você tá lendo e tal? Não desiste e tal. Isso é uma chave. Então, eu tive pessoas assim que eu pude estar compartilhando diariamente e aquilo foi só aumentando e queimando, né? Então, esses pontos. Escolher um horário, tirar um tempo de oração, não levar o celular, estabelecer meta e compartilhar com alguém. E também você vai meditando durante o seu dia sobre o que você leu, né? É bem interessante que na leitura você tem um monte de disciplina espiritual que você pode ir fazendo com a leitura, né? A gente aprendeu no curso das disciplinas. E Então essa questão de compartilhar é bem interessante. É um método que eu estou fazendo com algumas mulheres, já fiz, comecei ano retrasado, e sempre eu estou fazendo com alguma mulher ou outra que quer estudar, que a gente faz assim, uma forma que eu achei interessante e que tem nos ajudado. A gente começou então em Gênesis.
nós vamos conhecer a história da Bíblia. Nós estávamos conhecendo a história da Bíblia. A gente, no começo, nós não lemos todo o livro, né? A gente leu só os capítulos importantes. E daí eu, com a ajuda de algum livro de estudo, depois no final vou até mostrar o livro que eu uso, eu faço um resumo daquele livro, por exemplo, do livro de Gênesis. Eu pego todas as informações sobre Gênesis, as questões mais importantes, as principais histórias, os principais capítulos, e nesse a gente vai lendo os principais capítulos e vai entendendo a história do livro de Gênesis. Depois de Êxodo, Número, assim por diante, até todo o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento. Então, no primeiro conhecimento da Bíblia, conhecimento de campo, sabe quando os jogadores vão jogar e daí um dia antes eles vão lá só ficam para conhecer o campo? Assim a gente está fazendo com a Bíblia, a gente está reconhecendo o campo ali. Então a gente conhece a história. Então aqui começou, aqui o povo foi para o deserto, aqui o povo chegou, ali os profetas vieram aqui, depois Jesus, depois isso, depois aquele outro. Então as pessoas entenderam aonde se situa cada coisa. Depois elas começaram a ler a Bíblia. Daí você vai lendo, aí você já vai lendo, você vai jogando, já conhecendo o gramado, né? Então você vai lendo já sabendo. Ah, então aqui onde começo, lá finalizou essa história. Então, se você não conhece nada da Bíblia, nadinha de nada, nem sabe o que é Novo e Antigo Testamento, não sabe onde estão os livros da Bíblia, faça esse exercício. Primeiro, conheça o território, conheça a Bíblia, conheça o que é Novo Testamento, o que é Antigo Testamento, os pais da fé lá, o que é como que começou. Aí você vai começar a ler, você já vai entender, né? Então, na segunda leitura que você vai fazer, que nem a Maite falou ali, de fazer uma leitura anual, de 6 em 6 meses, da forma que você quiser, você já vai conhecer o território, você já vai saber. Então, isso eu tenho feito com algumas mulheres, que eu tenho ajudado, e tem sido bom até para mim, porque eu vou estudando para me ensinar. E assim, quem aprende, estuda para ensinar outro. Vai que nem a Maite falou, compartilhar. Tudo que eu sei, eu vou compartilhar. Então, a gente vai estudando e vai ensinando. Então, alguém ajuda você a estudar, você ajuda outra pessoa. E assim vai indo essa corrente e a gente vai compartilhando, vai entendendo, vai conseguindo, né? Viver, praticar e entender as coisas da Bíblia, toda a história, digamos assim. Isso mesmo. E, e assim, né, para quem é da nossa igreja ali, né, saiba, no YouTube, no canal do YouTube do pastor Andrés, tem esses materiais ali, alguns a Carol compartilhou. Então, você não sabe por onde começar, vai lá, dá uma olhada no material, sabe? Tem muita coisa boa ali para te dar um norte. Também você buscar pessoas que tem mais tempo assim para auxiliar, né? Eu mesma me disponho também para estar auxiliando nisso. O que eu não souber, a gente vai procurar junto as respostas também. E é assim, isso que é a igreja, é um ajudando o outro. Gente, todo mundo precisa estudar, todo mundo precisa ter a tua busca lá, a individual de você ir lá até a Bíblia, para a gente poder ter essa troca, porque assim, Deus ele é gigantesco, né? É maravilhoso. E a pessoa de Jesus, ele foi muito completo, né? Nele tinha todos os ministérios. Só que a gente não tem todos. Então, eu ouvindo o que a Carol estudou da Bíblia, eu vou estar aprendendo. Ela vai estar compartilhando comigo e eu vou estar crescendo, porque Deus ministrou uma coisa no coração dela. E eu vou poder ministrar no coração dela. Né? É uma troca. Isso é ser igreja. Porque se a gente estuda só para a gente, estuda só ali, busca só o individual, você não tem crescimento, né? Você tem que compartilhar, né? E é interessante que, às vezes, a Maite ela lê um trecho de um livro lá
ela manda um áudio para mim e fala, olha, Carol, aqui eu tô lendo, né, um trecho. Daí eu tô lendo um livro, mando para Maitê. E assim a gente vai adquirindo nosso conhecimento e vai transferindo conhecimento para o outro, né? Coisas assim coisas que a gente até pode ter nem parado para pensar. O outro fala, nossa, eu estudei isso, olha que interessante. Isso é legal, ter grupos de estudo, ter pessoas que você vai estar ali junto, conhecendo, falando, nossa, eu aprendi isso, nossa, vamos aprender junto isso. É bom, né? Agrega muito, ajuda, incentiva. Incentivar, vamos estudar, vamos ler. Ó, eu estou lendo esse livro, depois você lê também, porque falou isso, falou aquilo. Então, isso que é ser igreja, que nem a Maite falou, é compartilhar. É tão gostoso a gente se reunir e falar sobre a palavra de Deus, falar sobre o que Deus está falando, o que Deus falou comigo através disso, o que Deus falou com você, e junto a gente vê que Deus falou a mesma coisa, de formas diferentes, com palavras diferentes, mas é a mesma coisa. Então é importante ter essa troca, esse compartilhar da palavra de Deus entre irmãos, entre pessoas. Pode ser pessoas que nem conhecem da palavra de Deus, você vai estar transferindo o seu conhecimento para ela. Então é gostoso ter esse compartilhar com pessoas, com a igreja, com irmãos. Assim agrega para nós e para a vida do outro. E a gente ainda já vai tendo uma experiência de ministrar a palavra. E quando a gente compartilha a palavra de Deus, a gente já vai estar desenvolvendo o nosso ministrar a palavra de Deus, né? Então isso tudo é importantíssimo e é muito bom. Isso mesmo. E é, é isso. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre leituras em livros cristãos, né? Por que é interessante eu, além de ler a Bíblia é primordial, a Bíblia é nosso alimento diário, de vez em quando ler um livro que vai agregar na minha vida, vai agregar no meu ministério, vai agregar na minha busca a Deus, na minha intimidade com Deus, na minha espiritualidade, talvez em algum momento que eu estou passando por ansiedade, por alguma coisa, né? A importância de ler também livros cristãos, de ler livros que são pautados na palavra de Deus, livros que vão nos ajudar, livros que vão ajudar a desenvolver o nosso caráter cristão, né? Então, não sei se a Mai tem que compartilhar o testemunho dela sobre ela estar lendo livros, né? Todo mês ela compartilha lá no Instagram que ela está lendo um livro diferente. Então, eu gostaria que a Maite compartilhasse com a gente sobre isso, sobre os livros que ela tem lido, sobre como tem sido bom para ela. Eu sei que tem sido bom porque ela sempre compartilha comigo. Então, está sendo muito bom e a Maite pode compartilhar isso com a gente também. Isso. É que eu tinha me comprometido assim, né? Que eu ia, depois que eu lesse a Bíblia inteira, aí sim eu ia começar a ler outros livros, né? Só que daí parece que Deus falou assim, olha, você pode ir ler outras coisas também, né? Igual a Carol falou, a Bíblia ela é a melhor parte, é o ouro, é o principal, né? Só que outras obras assim, porque pessoas estudaram, né? Igual Bíblias de estudo, né? Eu tenho a Bíblia da Mulher, que ela tem os estudos aqui. Então, é legal também para ajudar na questão que você tá buscando estudar. Aqui tem algumas explicações. E a gente não pode desconsiderar isso, porque são pessoas que estudaram ali para colocar aquilo ali. Não é qualquer informação, eu acho que é isso. Não, teve um estudo. Então, eles já deram mastigadinho ali para a gente já poder usufruir disso daqui. Outra coisa também para começar a estudar a palavra de Deus. Prestar muita atenção na pregação do pastor no domingo e aplicar isso durante a semana. É uma forma de estudar, né? Às vezes você fala, eu não consigo ler a Bíblia. Então presta atenção na palavra e daí durante a semana você vai aplicando, porque ali é uma forma de você aprender também, é uma forma de estar estudando, né? E assim, os livros, né, que a gente deve escolher, sempre pedir orientação para alguém ou recomendação de alguém de confiança, para você estar lendo coisas assim que sejam, como me fugiu a palavra agora, mas que estejam alinhadas
no propósito da tua comunidade, né? Que te ajude no teu ministério na igreja, que te ajude a crescer e a acrescentar e compartilhar e ajudar quem está ao teu redor, né? Um livro não é aqui, ó. Esse é um que eu terminei, eu comecei a ler ele o ano passado, né? E muito legal é o Somos Todos Sacerdotes, que vai falar sobre o sacerdócio, lá aqueles livros mais difíceis lá do Antigo Testamento, sabe? Então, que me ajudou no estudo da própria palavra, sabe? Uma interpretação, uma colocação ali que o autor colocou, eu me identifiquei com o jeito da escrita, né? Então foi muito legal assim de ler, foi fácil, né? E eu começava daí, olhava ali e ia lá verificar na Bíblia, é isso mesmo, estava acontecendo isso aqui. Então, se cresce muito, né? Você já pega algo que a pessoa levou anos para poder produzir, anos de oração, anos de estudo, e ela vai colocar no papel e entregar para você absorver e crescer, né? Assim como a palavra tocou no coração dela, ela está compartilhando com você. Então, assim, lá na Bíblia, na Bíblia não, na igreja, a Carol já divulgou várias vezes, né, que tem uma biblioteca lá na igreja, totalmente disponível, livros que já estão lá porque são recomendação pastoral. Então, pode pegar qualquer livro lá, sem medo. Procure também algo que você goste de ler. Não adianta você pegar um negócio... Eu tenho procurado ler algumas coisas sobre escatologia, né? Sobre os fins dos tempos e tal. Sobre questão profética, umas coisas assim. E não adianta eu pegar... Se você não tá se interessando nesse assunto no momento, você pegar e ler um negócio sobre isso, aí você vai começar a ler e vai se cansar e não vai fluir, né? Então, ler coisas que você goste, esteja alinhado nisso tudo, com o propósito da igreja, com a comunidade, com o seu ministério, para crescimento. Porque ler por ler também, né, se não está acrescentando nada em você, então talvez não seja necessário você ler aquilo, né? Bom, daí compartilhando sobre a questão do que eu li já esse ano, eu me comprometi em ler pelo menos um livro por mês, né? Aí no final do ano eu vou ter um total aí de 12 livros lidos. Porém, teve uns meses que eu já consegui ler 2. Esse aqui é muito. São esses aqui, e tá faltando um, que é o que eu li, que é o Vida com Propósito, que eu peguei emprestado, devolvi, daí por isso que não tá aqui. Tá aqui. Tá ali. Muito bom também, sabe? Coisas que edificaram mesmo, transformaram a vida. Então tem aqui o Agir Invisível de Deus. Aí tem Escatologia Essencial, bem legal, sobre a questão do fim dos tempos. Quem é Jesus? Nossa, esse livro é muito, muito legal. Aí você acha assim, eu tenho tantos anos de igreja, eu sei quem é Jesus. Nossa, isso aqui foi... Você não sabe, não. Anotando, gente, para pegar as dicas dos livros. Isso. Jesus, um pai de família. Isso aqui me ajudou a me apaixonar pela igreja, a me apaixonar pela onde eu congrego, a me apaixonar pelas pessoas que estão ali, sabe? Maravilhoso. Então, são coisas que despertam. E o que? São autores que são cristãos e todos esses livros aqui têm base bíblica, né? Lá eles vão fazer citações, é tudo pautado na palavra. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, para fazer uma leitura que seja pertinente, né, nesse assunto. Por isso que é importante a indicação, né? O pastor sempre se dispõe e, como eu falei, tem a biblioteca comunitária lá na igreja, para você pegar o livro lá, ficar à vontade para ler e devolver para o irmãozinho poder se alimentar também. E eu tenho aqui o livro, então, Uma Vida com Propósito, também dica de livro. Esse livro também está na biblioteca da igreja. Esse livro a gente usou ano passado nas 40 semanas. É um livro dividido em 40 capítulos, só que é legal você ler.
porque você ouviu as pregações, talvez você falhou algum culto ou outro, aqui você vai 40 dias, você vai ler cada dia um capítulo e vai ajudar a complementar aquilo que a gente viu no passado. Então é interessante, esse livro tem na nossa biblioteca comunitária. E outro livro que eu gostaria de indicar também, já compartilhar um testemunho sobre essa leitura, é Discernindo Dias Difíceis. Eu não trouxe ele aqui, ficou lá na igreja. Também está na biblioteca da igreja esse livro. Eu quero Eu emprestar. comecei... Tá lá na biblioteca. Vamos ver quem chega primeiro. Em janeiro, eu estava bem, assim, sem rumo, sem propósito, mesmo depois de um ano de uma vida com propósito, em relação à leitura. Eu pensei, o que eu vou ler? Estava sem direção para ler. Aí chegou esse livro que o pastor tinha comprado, que era Discernindo Dias Difíceis, que foi um livro que foi escrito por um autor durante a pandemia, ano passado. Então, é um livro bem fresquinho. E eu comecei a ler em janeiro esse livro sobre nós como cristãos nesses dias de pandemia. E não só na pandemia, sobre qualquer dificuldade que a igreja venha enfrentar, sobre qualquer tribulação que a igreja enfrentar, como ser igreja nesse tempo. E esse livro foi tão bom para mim, despertou algo em mim que estava lá escondido. Despertou em mim a busca dos meus dons, despertou em mim o exercer dos meus dons, né? Então, através daquela leitura, eu consegui despertar coisas em mim que estavam adormecidas. Então, eu poderia lá não ler, poderia lá continuar sem ler. Só que aquela leitura me ajudou, me despertou para algumas coisas. Então, é bem interessante como, mesmo quando a gente não quer ler, mesmo quando a gente não quer estudar, a gente pega e estuda, aquilo lá vai trazer algo edificante para a nossa vida. Principalmente quando a gente não quer, quando a gente está parado, quando a gente está sem rumo, quando a gente está sem direção. Leituras nos ajudam, leituras nos incentivam, leituras nos levam além. E cada palavra que eu lia, parece que eu estava ouvindo a voz de Deus falando para mim aquilo lá. Teve leituras que eu não consegui finalizar porque eu estava em pranto. Por quê? Porque é a voz de Deus falando comigo através daquele autor. Deus me mostrou coisas, eu vivi coisas através de uma leitura, que em relação ao meu relacionamento com Deus que eu não tinha vivido. Então, é importantíssimo e é essencial a gente buscar a leitura, porque a leitura nos desenvolve através das minhas leituras de livros, leitura bíblica, que o meu relacionamento com Deus é ativado, porque precisa estar sempre naquele start, indo. Então, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou lendo o livro, eu estou sendo ativado, né? As coisas de Deus estão sendo ativadas em mim. Então, como a Maite compartilhou, através das leituras dela, ela aprendeu coisas, aprendeu a amar a igreja, aprendeu a amar as coisas de Deus. E isso a gente só faz quando a gente busca, quando a gente se dedica. A busca da Maitê não vai fazer diferença na minha vida se eu não buscar. Posso até ouvir o que ela compartilha comigo, posso até ser edificante na minha vida, mas vai ser edificante até um certo ponto. Não vai passar daquela linha. Só vai cruzar a linha quando eu me dispor, quando eu ler. Então, a Maitê ler 12 livros ou ler um livro por ano não vai mudar a minha vida, porque é ela que está lendo. Eu ler ou eu não ler, não vai mudar a sua vida. Eu vou edificar a sua vida com o meu conhecimento, mas vai só até um ponto, não vai passar dessa linha. E essa linha só é cruzada quando nós nos dispor, quando nós buscar, quando nós queremos conhecer, quando nós nos dedicarmos. Então, se eu sair dessa live e falar que eu quero e eu não fazer, não vai mudar em nada. Então, eu preciso fazer. Se eu ir lá na biblioteca da igreja, pegar os livros, ou pegar uma bíblia de estudo, ou qualquer coisa, e eu não me dispor a fazer e não fazer, não vai mudar a minha vida. Os livros vão continuar lá, as coisas vão continuar ali, a escrita vai continuar ali, vai ser edificante para outra pessoa, mas na minha vida não vai mudar em nada. Então, eu preciso me dispor, eu preciso me dedicar, e a gente se dedica às nossas prioridades. A gente viu nas disciplinas espirituais que o que é prioridade na nossa vida, a gente se dedica.
Então, a igreja é prioridade, a Bíblia é prioridade, a palavra de Deus é prioridade. Se for prioridade, eu vou me dedicar. Eu vou fazer a minha leitura diária, eu vou fazer o meu estudo semanal, eu vou me dedicar, né? Eu vou arrumar tempo, eu vou buscar. Só que se não for importante, se não for prioridade na minha vida, eu não vou conseguir. Então a gente precisa colocar prioridades. Se a gente não colocar prioridades, não vai sair. Qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, se a gente não colocar metas, se a gente não colocar prioridades, se a gente não se dispor, não sai. Qualquer projeto não sai do papel. E assim é com o estudo da palavra. E a gente só é ativado em Deus quando a gente estuda a palavra. E os livros nos ajudam, os livros faz aguçar aquilo que as escrituras nos fizeram. Né? A escritura coloca algo ali, aquela chama queimar. E os livros vêm para fazer a chama crescer, para fazer a chama ir. Então, a gente quer incentivar você a ler, a gente quer incentivar você a estudar. E eu estou à disposição também para fazer com vocês o método que eu faço de estudo. Já vou indicar esse livro aqui que eu uso, mais um livro que eu estou indicando. Esse livro é o livro de estudo que eu uso com as mulheres que têm estudado comigo. Aqui tem uma introdução, tem um resumo sobre cada livro. Ó. Aqui, essas duas folhas estão falando sobre um livro. Então, eu vou resumir isso aqui, eu transcrevo no computador, mando para a pessoa. E aqui a gente tem a história do livro, daquele livro da Bíblia. E assim a gente vai conhecendo a história da Bíblia. Eu tenho vídeos também no meu Facebook, no YouTube, que nem a Maite falou, que é baseado nesse livro. Você pode comprar ele para ler, é R$ 30 na internet. Então é importantíssimo conhecer a história da Bíblia, conhecer a palavra de Deus e buscar sempre. Um outro livro aqui que o pastor colocou nos comentários é Removendo as Raízes da Carência. Esse livro também é muito bom. Ele nos ajuda quando a gente acha que a nossa vida acontece a partir dos outros. Quando a gente acha que a nossa vida só acontece se tem outros. Claro, é importante ter outras pessoas do nosso lado. Só que a gente vai entender que a nossa vida acontece a partir de Deus, não a partir dos outros. Então, ele vai estar removendo toda a carência, toda aquela carência que nós temos do próximo. E a gente vai firmar isso em Deus. Então, é bem interessante, principalmente para quem trabalha com pessoas, independente da área. Quem trabalha com pessoas é importantíssimo ler esse livro. Removendo as Raízes da Carência também está na biblioteca da igreja. Então, é isso aí. Não sei se a Maite quer compartilhar mais alguma coisa com a gente. Cada vez que a gente lê a Bíblia, cada vez que a gente estuda, você está investindo num alicerce, no alicerce da tua casa, da tua estrutura, do seu ser, né? É igual a passagem sobre a casa na areia e a casa sobre a rocha. Ela não estava dizendo sobre a casa ser construída em cima da rocha e uma em cima da areia. Ambas estavam na areia, porém a da rocha foi cavado até encontrar uma rocha firme. Então esse processo de cavar não é simples, né? Até você plantar ali o alicerce, a estrutura é trabalhoso. Então, todos os dias que você faz isso, você está reforçando esse alicerce. Aí vai vir os dias difíceis, vão vir as dificuldades, mas não vai se abalar, porque você está firmado naquilo ali, né? Então, é importante para tudo. Para isso, por questão de estrutura, de se conhecer, de melhorar, de ser uma pessoa melhor, e também para você conhecer o Deus dessa escritura, porque é ali que ele se revela para a gente. Através da palavra dele, ele vai mostrar quem ele é. Então, toda vez que você lê, você conhece ele mais um pouquinho. E é maravilhoso. Então, a gente quer incentivar você. Leia a Bíblia, estuda a Bíblia, faça leituras de qualidades. E se você precisar de um incentivador, conte comigo, conte com a Maitê. Às vezes tem pessoas que precisam de alguém que fica ali. Vamos estudar, já estudou hoje? Já leu essa semana?
Carol, E é, eu queria fazer um desafio, né, para quem tá aí desde o começo da live, a gente não combinou nada, mas eu queria é, lançar um desafio assim para quem tiver interesse, né, que eu vi que algumas pessoas falaram, não, eu vou começar e tal, nos chamar aqui pode ser no meu Messenger ou no da Carol, para a gente estar pegando o número de telefone, fazendo um grupo no WhatsApp. Não sei, dá para eu e a Carol pensar em algo de como estruturar isso, mas para a gente fazer um desafio, assim, um grupo de leitura, de estudo, propor algo assim que esteja, para estarmos realmente compartilhando, se cobrando, né? Ó, né? Fazendo essa cobrança e para a gente poder crescer junto, né? Não sei se a Carol concorda, eu acho que seria muito legal para um pontapé assim, né? sim, é interessante, é bom, porque a gente às vezes precisa de um incentivo, né? Às vezes a gente precisa de alguém lá no nosso pé. Teve algumas mulheres que começaram a estudar comigo a Bíblia e por algum motivo desistiram. Mas é bom ter alguém que fique ali. Eu parei de ficar no pé porque elas desistiram. Mas se a pessoa quiser, a gente fica no pé sim. E a gente fica incentivando, mandando estudos bíblicos, vídeo. Eu sempre estou gravando vídeos sobre o estudo da Bíblia, sobre livros da Bíblia. E é interessante, então, se você quiser estudar junto com a gente, manda teu número para nós e a gente vai fazer um grupo, vai achar da melhor forma, até para compartilhar livros também, livros que estão disponíveis na igreja, livros que a gente quer emprestar, livros pessoais mesmo que a gente quer emprestar. E a gente está aqui para isso. O evangelho é isso. O evangelho é um ajudar o outro, é um orar pelo outro, é um incentivar o outro, um ajudar o outro. Uma vez eu compartilhei com a Maitê lá na igreja primitiva, as pessoas elas vendiam as suas propriedades para ajudar os outros irmãos da igreja dela. Vejam só o que era ser igreja. Então, ser igreja é isso, é dedicar o meu tempo, é guardar o meu probleminha dentro de uma sacolinha para mim ajudar o outro. Então, se eu tenho uma dificuldade em outra área, mas naquela outra área eu vou bem, eu vou guardar aquela minha dificuldade e vou lá ajudar o outro. Isso que é ser igreja. Ser igreja é a unidade, é estar junto, é compartilhar, é ajudar nos momentos bons e nos momentos difíceis. Então, estudar a Bíblia é uma coisa boa para fazermos juntos também. Então, vamos lá. Quem quer estudar, quem quer se dedicar, quem quer começar agora, não precisa esperar começar o ano que vem. Vamos começar Coloca agora, aí, Levi. eu quero mudar. Coloca aí nos comentários. Eu não estou conseguindo ver todos os comentários, mas comenta aí, manda mensagem para a gente. Vamos estudar a Bíblia, vamos ler a palavra, vamos ler livros e vamos nos incentivarmos uma a outra. E se você tiver Amém. alguma dúvida também, quer mandar para nós, alguma curiosidade que você queira saber, alguma coisa que você não entende dentro das escrituras, pode mandar mensagem para a gente está aqui disponível para servir, para ajudar, para ser igreja. Tá bom, pessoal? Vamos lá! Eu quero convidar a Maitê, todo mundo que está aí, para a gente orar também. Vamos orar por cada pessoa. Eu não consigo ver todo mundo que está aqui, mas vamos orar juntas nesse momento e orar para Deus nos ajudar amanhã, hoje mesmo, começar a estudar a palavra de Deus. Amém. Senhor Jesus, neste momento eu estou em tua presença, Pai, para agradecer por cada pessoa que se dispôs a estar aqui hoje, cada pessoa que está se dedicando, Pai, na tua palavra, para cada pessoa que se comprometeu e quer estudar mais, quer conhecer mais de ti, Pai. Eu quero colocar essas pessoas em tua presença, Pai. Que essa chama não venha se apagar nos corações, Pai. Que nós possamos ser instrumentos nas suas mãos, Pai, para transmitir o amor do Senhor, a palavra de Deus para as pessoas, Pai. Usa, Senhor, usa a minha vida, usa a vida da Maitê, Senhor, no dia a dia, Pai, para nós transmitirmos a tua palavra, Pai. Nós queremos ser usados por ti. E eu louvo a Deus, Pai, por cada pessoa que quer buscar ti, Pai. Cada pessoa que quer estar em tua presença, Pai. Eu declaro as bênçãos do céu sobre cada pessoa que está nesse momento nessa live, Pai.
Que as bênçãos dos céus possam ser derramadas sobre cada casa que neste momento está acompanhando, que neste momento está se decidindo em buscar ao Senhor, se decidindo em conhecer ao Deus da palavra, conhecer o nosso Deus, conhecer o nosso Pai, aquele Deus que se revela aos interessados, Pai. Então eu quero clamar, Pai, eu quero interceder por essas pessoas que queiram buscar ao Deus que se revela aos interessados, Pai. Eu louvo a Ti por esse momento, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Desculpa, pessoal, aquele imprevisto lá do comecinho. É assim mesmo, ao vivo, mas a gente está aqui à disposição para servir vocês, tá bom? Amém. Deus abençoe todo mundo. Deixa seu comentário aí, manda mensagem para nós com seu número, fala que você quer participar do grupo, tá bom? Fala assim, eu quero e a gente vai dar uma bala para vocês. Ai, ai. Então, Mas é isso tchau, aí, foi muito pessoal. Eu bom. não sei como que sai. Não sei como que sai daqui. Acho que a Maite Aqui, vai eu ter vou que desligar. excluir aqui, então. Beijo! Tchau, gente. Deixa salva a live.